Olá, tudo bem? Paz, quero meditar na palavra de Deus com você, num texto da nossa leitura de 1º de fevereiro, cuja meditação do dia em Romanos 10 e 11 e também em Êxodo no capítulo 1. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 15 e 16, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E o famoso versículo 17, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A carta aos Romanos, ela é uma exposição do Evangelho aos evangélicos. Nós entendemos assim. Comentei sobre isso até em alguma reflexão anterior. Nos primeiros capítulos, Paulo ele vem mostrando que o gentio está debaixo do pecado, assim como o judeu também. Depois ele fala que todos pecaram, né? E por isso estão destituídos da glória de Deus. Ele vem falando que era necessário a justificação pela fé. Vem dizendo que Deus provou o seu amor por meio da sua graça, e Jesus, por meio do seu sacrifício, manifestou, a graça de Deus foi manifestada por causa do pecado ter entrado pelo primeiro Adão. E vem trazendo vários ensinos até o capítulo 8 sobre essas verdades do Evangelho. E do capítulo 9 ao capítulo 11, ele se detém nesses 3 capítulos para mostrar que os judeus não estão largados de mão por Deus. É o que ele começa a dizer no início do capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é a sua salvação. E ele vem discorrendo a respeito da justiça, com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessares, fala da palavra da fé, e vem falando, olha, mas para que eles possam crer, é necessário invocar, eles precisam crer, e para crer, eles precisam ouvir, e para ouvir precisa alguém que pregue. E aí ele vem com o versículo 15, uma menção ao texto do Antigo Testamento. Conformados os pés dos que anunciam o Evangelho de paz. O Evangelho, é um termo originalmente, significa vitória em meio ao campo de batalha. Nesse sentido, o Evangelho de paz, na nossa realidade espiritual, é de que por meio da manifestação do Evangelho, da Boa Nova, que é Cristo, nós fomos reconciliados com Deus e temos então paz com Deus. Qual é o problema? O problema é que os pés são formosos de quem anuncia o Evangelho de paz e trazem as alegres notícias das boas coisas. Só que aqueles que pregam não têm pregado o Evangelho de paz, que anuncia que o próprio Jesus veio, ele, evangelizar a paz, como Efésios capítulo 2 nos mostra. Muitos não anunciam essa mensagem de que somos inimigos de Deus e que por meio do sacrifício de Cristo, pela fé naquilo que Jesus fez por nós, temos então paz com Deus. Então esse é um aviso aos pregadores. Pregadores, preguem o Evangelho de verdade, não água com açúcar, não um remedinho que o povo gosta. E também aos ouvintes, nem todos têm obedecido ao Evangelho. Às vezes você ouve o Evangelho, mas você não quer obedecer ao Evangelho. Por isso, aos pregadores e aos ouvintes, que nós preguemos e correspondamos em obediência ao verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho de paz com Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.